Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. É muito importante a sua avaliação. Os anos, minutos do relógio da eternidade devem correr sempre movimentados e cheios de amor. Sem isso, a existência perde o sentido e a vida esvazia-se do princípio da evolução. Por que estamos iniciando com este pensamento? Porque hoje nós vamos conversar um pouco sobre o tema Aprendendo a Renunciar com Jesus. E é lógico que você deve perguntar por que esse tema. Eu inspirei-me nessa narrativa de Emmanuel, que está contida no preâmbulo Velhas Recordações da sua obra mediúnica Renúncia, quando se refere a Alcione ou Alcione, da seguinte forma. O Emmanuel diz assim: creio mesmo que ela, Alcione, nunca satisfez um desejo próprio, mas nunca foi encontrada em desatenção aos desígnios de Deus. Jamais a vi preocupada com a felicidade pessoal. Entretanto, interessava-se com ardor pela paz e pelo bem de todos. Demonstrava cuidado singular em subtrair aos olhos alheios seus gestos de perfeição espiritual. Porém, queria sempre revelar as ideias nobres de quantos a rodeavam, a fim de os ver amados, otimistas, felizes. Eu imagino que você já deva ter lido a obra Renúncia, uma obra mediúnica do Emmanuel com nosso saudoso Chico Xavier, e que tem como personagem central Alcione ou Alcione. Mas essa observação do Emmanuel no preâmbulo do livro é fantástica, porque ele nos apresenta uma criatura que renuncia a tudo em favor do próximo. Alguém que assimilou os ensinamentos de Jesus nesse quesito renúncia. Mas que apesar de renunciar às coisas do mundo, como diz o Emmanuel, nunca foi encontrada em desatenção aos desígnios de Deus. Alcione compreendia perfeitamente o sentido da vida a partir desses desígnios divinos. E se apresenta como uma pessoa extremamente simples, humilde, sem nunca querer demonstrar às criaturas que a rodeavam os seus valores espirituais. Não os propagandeava, pelo contrário. Tudo que interessava para ela era sempre ver as pessoas felizes. Como diz o Emmanuel, amados, otimistas e felizes. Como de praxe, nós buscamos uma base evangélica e uma base doutrinária para a nossa reflexão. A nossa base evangélica vem de Lucas, capítulo 9, versículos 22 a 25. Jesus disse a todos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me.
Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Talvez no primeiro momento as criaturas possam pensar, todos nós possamos pensar, mas Jesus foi muito duro. Mas Jesus está falando, ou melhor, Lucas está falando, de que Jesus referia-se à questão da salvação. É algo que, por um determinado segmento religioso cristão, combate, dizendo que Jesus não veio com essa proposta de salvação. Jesus veio com a proposta de ensinar o homem a viver com dignidade crística. Mas o relato de Lucas deixa bem claro que, para que nós alcancemos esta salvação, nós seremos obrigados a renunciar em muitas coisas. Suportar as dificuldades de cada dia, que Lucas está dizendo que é tome sua cruz, a dificuldade de cada dia. Especialmente para nós terráqueos, que estamos no planeta de provas e expiações. A Terra, neste momento, é um planeta de provas e expiações. E é exatamente por isso que cada um de nós carrega a sua cruz. Ou seja, cada um de nós tem os seus desafios de progresso espiritual. Desafios que estão no âmbito familiar, no âmbito do trabalho, da vida social, inclusive da nossa religiosidade. A base evangélica, ela vem de 4 capítulos do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 11, no item 11, o capítulo 12, no item 7, o capítulo 16, no item 14, e o capítulo 24, nos itens 17 e 19. Mas nós também consultamos, além da obra Renúncia, mais 2 obras psicográficas de Chico Xavier. Uma, através do Espírito Emmanuel, intitulada Alma e Luz, mais especificamente no capítulo 20. E outra, através do Espírito Irmão X, Humberto de Campos, a obra intitula-se Luz Acima, e o capítulo é o 19. Como ponto de partida, nós vamos então pegar uma frase que está lá nesse capítulo 19, de Luz Acima, dita pelo Irmão X. Quem não sabe renunciar aos próprios desejos, dificilmente receberá o dom divino da alegria imperecível. Então a gente já percebe que alegria e renúncia são diretamente proporcionais. Se não houver renúncia, não haverá alegria. Mas Irmão X não diz que haverá tristeza, ele apenas diz que se nós conseguirmos renunciar aos nossos próprios desejos, nós aí teremos o dom divino da alegria imperecível. Renunciar aos nossos próprios desejos significa dizer abrir mão das coisas da matéria em favor das coisas do espírito. E que sempre dá muito trabalho, sem dúvida. Nós elegemos algumas premissas básicas, 5 na verdade, para, digamos, dar o pontapé inicial desta reflexão. Primeira premissa: todos nós estamos reencarnados com o propósito de aprender e resgatar nossos compromissos de um passado culposo.
Mas é fato que nem sempre nós vamos poder concretizar as chamadas aspirações imediatistas. E todas as vezes que isso acontecer, se nos revoltarmos, nós vamos perder essas oportunidades valiosas de resgate e progresso. Então a primeira premissa é: eu vou passar por dificuldades com dignidade crística. Significa dizer que aquilo que eu não conseguir de imediato não pode ser motivo de revolta, de tristeza, de reclamação. Por quê? Porque muitas vezes essas dificuldades que eu enfrento na presente existência, somadas àquelas que vêm das minhas vidas ou existências anteriores, é que vão delinear o pano de fundo do meu resgate e do meu progresso espiritual. A segunda premissa é de que eu preciso renunciar à chamada satisfação pessoal, ou seja, buscar tudo que me dá prazer, tudo que me satisfaz. Eu tenho que deixar as coisas acontecerem naturalmente. Porque todas as vezes que eu abro mão de correr atrás dessa satisfação, eu caminho sem tropeço. E lembre-se que o meu caminhar terreno faz parte de um processo de retificação do meu destino, do seu, dos nossos destinos. Eu preciso abrir mão da satisfação pessoal, principalmente das coisas da matéria que nos causam algum tipo de prazer, para que eu possa me sentir mais livre nesse caminhar em busca da minha evolução. A terceira premissa é que a renúncia é fruto da paciência e da confiança em Deus. E se constitui o apanágio do espírito que se identificou com o aspecto mais elevado da vida. Que aspecto é esse? Amar sem recompensa. O amor de Jesus, o amor ágape. Vejam, por exemplo, que o amor fíleo, que nós temos pelos filhos, nós cobramos demais dos filhos esse amor que damos a eles. Diferente do amor ágape, que é um amor que nada cobra, simplesmente ama, ponto. Mas nas outras formas de amor que os gregos apresentaram, o eros, o filho, o storge, a gente sempre, de alguma forma, cobra dos outros esse amor que damos às criaturas. A quarta premissa é que nós temos em Jesus o exemplo deste sacrifício de renúncia. Jesus, para trazer a mensagem do Evangelho, foi ao supremo sacrifício de entregar a própria vida para a redenção de toda a humanidade. Redenção, não é salvação, é redenção. Ele tinha, na qualidade de um espírito diferenciado, possibilidade de não passar por tudo aquilo que ele passou, mas ele sabia que era necessário. E a quinta premissa é que na doutrina espírita a gente aprende que no início o espírito busca a satisfação dos seus instintos. Depois ele vai, à medida que ele vai amadurecendo, ele vai alcançando novos estágios. Mas ele ainda pratica o amor exclusivista
até chegar ao amor fraterno e até chegar ao amor ágape, o amor sem restrições, que é exatamente no momento em que ele entende o processo de renúncia, em que renuncia às coisas do mundo em favor das coisas do Espírito. E o Emmanuel nos diz que somente as almas iluminadas e puras conseguem chegar a este estágio, os chamados espíritos puros. Mas vamos aprender então com Jesus como é que nós fazemos essa renúncia. A partir lá das obras que nós dissemos para vocês, Alma e Luz Acima, além do nosso Evangelho, né? Aqueles capítulos que nós informamos. Estudando a renúncia que o Evangelho nos traça por senda de ascensão, examinemos como se fazia a renúncia na conduta do Cristo, para que a nossa exibição de virtude não se converta em falta de caridade. Nossa exibição de virtude. Algo que nós colocamos anteriormente quando falamos da premissa, das premissas. A proposta que está lá no Alma e Luz e no nosso Evangelho, é estudar. Ou seja, desenvolvermos uma série de comportamentos esperados quando deparamos com as lacunas de conhecimento em relação a conhecimentos já produzidos e dominados por outras pessoas, ou até conhecimentos que nós mesmos acabamos criando, consciente ou inconscientemente. E nesse caso, penetrando a essência dos conhecimentos produzidos por Jesus acerca da renúncia, nós temos uma grande vantagem. Porque as portas do vilarejo em que surgiu entre os homens se lhe fechasse a necessidade de socorro e refúgio, não se esquivou ao propósito de auxiliar as criaturas da terra e valeu-se da estrebaria para começar seu divino apostolado de redenção. Isso também é do livro Alma e Luz, que vai descrevendo o que aconteceu com Jesus na sua época. Existem algumas simbologias que estão aí nesta segunda sentença do capítulo 20. E a gente precisa identificar os símbolos nesta passagem do início da vida de Jesus. Na época do nascimento de Jesus, estava acontecendo um censo determinado pelo imperador de Roma e que tinha um interesse puramente econômico. E era natural, então, que as pessoas voltassem à sua terra natal para serem recenseadas. Algo que aconteceu com José e Maria. Maria estava grávida. Como também natural foi o fato de que as estalagens das cidades ficassem lotadas, repletas de pessoas. E você pode perguntar, mas por que Jesus teve de nascer numa estrebaria? Será que não teve uma alma bondosa que acolhesse a grávida? Dissesse, fique aqui esta noite? Pois é, tudo que envolve a presença de Jesus foi minuciosamente preparada no plano espiritual, porque em cada acontecimento tinha uma lição para a humanidade. E essa também foi uma das primeiras lições. A gente não pode pensar que houve displicência da parte de José e de Maria em relação à situação da gravidez de Maria. Ela estava quase na hora de dar à luz. Não foram displicentes. Também não era por questão econômico-financeira,
não era a pobreza da família. José era carpinteiro e essa profissão, na época de Jesus, era uma profissão prestigiosa. Os trabalhos de carpinteiro eram muito bem remunerados. Agora, um detalhe que muitas pessoas não percebem. Que na época que Jesus nasceu, fazia frio na região. Era uma época de frio, de inverno. E a estrebaria era um lugar bastante aquecido, principalmente pela presença dos animais. De alguma forma, era um lugar até melhor para que houvesse o nascimento de Jesus. Aí você pode também perguntar, e a manjedoura? Não teve nenhum berçozinho bonitinho para que ele pudesse nascer? Foi preciso José, que era carpinteiro, organizar ali com a palha, com o feno, com a roupa deles, que eles usavam, improvisar ali uma manjedoura, um bercinho para Jesus ser colocado logo após o seu nascimento. A lição da manjedoura é a lição da igualdade, da simplicidade, da solidariedade. Porque a manjedoura pode ter acesso os pobres, os ricos, os letrados, os não letrados, os famosos, os infames. Imagine você se Jesus nascesse num palácio. Nem todos poderiam ter acesso à visita para conhecê-lo. Você acha que as pessoas de condição modesta poderiam entrar no palácio para visitar Jesus, se ele tivesse nascido nesse palácio? Com toda a pompa e circunstância? Claro que não. Terceira premissa que está no Alma e Luz. Porque os doutores de Jerusalém lhe furtassem concurso intelectual na divulgação da Boa Nova, não abandonou a ideia de iluminar-lhes os passos com a luz da revelação sublime e aceitou a colaboração de pescadores singelos para ofertar-lhes o ensinamento. Você está observando que o Emmanuel está colocando as situações concretas experimentadas por Jesus, faz o contraponto e nós estamos tecendo uma singela análise sobre o contraponto feito pelo Emmanuel. Jesus, em que pese, ainda bem novinho, ter dado uma grande aula quando foi lá no Sinédrio, conversou, dialogou com os doutores da lei de igual para igual, que deixou eles estupefatos. Mas, ao mesmo tempo, deixou os doutores da lei preocupados. Esse rapazinho é muito inteligente. Esse rapazinho sabe das coisas. Esse rapazinho pode ameaçar o nosso prestígio aqui no Sinédrio. Então é bom a gente deixar ele um pouquinho de lado. Mas Jesus entendeu a atitude deles e, surpreendentemente, foi recrutar não doutores da lei para discutir a Boa Nova, mas pessoas simples, que foram os pescadores, que o Emmanuel chama de pescadores singelos. E para esses pescadores, ele, o mestre, foi mestre verdadeiramente, foi um professor. É fato que quando Jesus demonstrou a sabedoria que era possuidor no primeiro contato que ele teve com os doutores da lei, ele deve ter provocado uma certa preocupação lá nos mestres do Sinédrio. Quem que pese eles serem portadores de muito conhecimento, mas a arrogância e o orgulho dos doutores da lei ultrapassava os limites físicos do Sinédrio. Eles eram muito senhores de si mesmos.
E Jesus sabia que era melhor os corações simples, que estavam ainda puros para receber a mensagem do céu, do que aqueles corações dos doutores da lei que já estavam viciados no conhecimento religioso que vinha atravessando os séculos. E, evidentemente, você há de concordar que, com a nova proposta que Jesus trazia, ia ser um choque terrível, como foi. Todo mundo lembra lá quando ele cura a criatura num sábado. O sábado era sagrado lá para os judeus. E os doutores da lei ficam indignados com isso. Como é que ele tem coragem, sendo judeu, de promover uma cura no sábado? Agora imagina se Jesus se dispusesse a fazer o aspecto pedagógico do novo conhecimento que ele trazia com os doutores da lei, a confusão que se daria dentro do Sinédrio. Era capaz de ser crucificado até bem antes do que foi. Para a gente entender melhor essa parte que está no Alma e Luz, a gente pode pegar uma carona no ensinamento do Emmanuel que está no capítulo 1 da obra Renúncia. O capítulo 1 da obra Renúncia chama-se Sacrifícios do Amor. E o Emmanuel diz assim: necessitamos renovar ideais, imprimir novo impulso à nossa volição. Volição significa ação de escolher ou de decidir. Enfraquecida. O passado vai longe e faz-se imprescindível arregimentar todas as forças para as lutas que vêm perto. A providência misericordiosa do Todo-Poderoso nos concede ensanchas. Ensanchas significa oportunidade de novas experiências na Terra. Meditemos em nossas quedas dolorosas do redemoinho das paixões do mundo e firmemo-nos nos santos propósitos de triunfo. Quantos anos temos perdido em amaríssimos significa extremamente amargo, amaríssimos sofrimentos no plano dos remorsos devastadores. Olha que interessante. Exatamente para explicar aquela dificuldade que Jesus teve naquele momento em que ele esteve lá com os doutores da lei e que ele fez a inteligente escolha e opção pelos pescadores singelos, porque sabia que aqueles corações seriam mais fáceis de assimilar a sua mensagem de amor, o seu evangelho de amor e libertação. Nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos oferece, mas temos que ter a sensibilidade de reconhecer a melhor estratégia neste anúncio da Boa Nova e, mais do que anúncio, no testemunho desta Boa Nova. Que talvez a nossa grande dificuldade seja buscar a coerência entre o que a gente diz e apresenta nas palestras, nos debates, nas conversas e a nossa prática de vida. A partir daí, então, o Emmanuel vai fazer uma abordagem em que ele vai trazer os personagens que estavam junto a Jesus para que a gente possa entender como é que funciona essa questão da renúncia, né? Aprendendo a renunciar com Jesus. Emmanuel diz assim, está lá no Alma e Luz. Porque sentisse Judas transtornado pela tentação de domínio, não desistiu de auxiliá-lo, até o instante em que o próprio discípulo desertasse da preciosa tarefa de que se achava investido. Jesus sabia que seria traído por Judas. Nem por causa disso virou-lhe as costas. Chamou atenção, discriminou. Olha, eu sei o que você vai fazer comigo, pensa bem, você vai se arrepender. Não, Jesus
deixou que tudo corresse normalmente. E qual é o fim de Judas? Suicida-se. E vejam que há uma passagem que inclusive é relatada pelo Humberto de Campos, creio eu que é na obra Estante da Vida, que é o anjo solitário. Quando Jesus está morrendo, chega um anjo junto de Jesus, coloca o ouvido próximo ao rosto de Jesus, Jesus balbucia alguma coisa, o anjo não entende, eleva um pouco mais a cabeça, encosta o ouvido na boca de Jesus, Jesus fala novamente e o anjo sai numa velocidade supersônica. No plano espiritual, Humberto de Campos encontra esse anjo chamado anjo solitário, que ele denomina de anjo solitário, e vai entrevistar ele e pergunta: foi que Jesus disse para você que você saiu naquela disparada? Jesus disse para mim: vai depressa, porque Judas acaba de suicidar-se. Então veja a grandeza do nosso mestre. Foi traído, poderia deixar Judas de lado, mas quando percebe que Judas suicida-se, pede que este anjo vá ajudá-lo. E aliás, quem vai cuidar deles por mais de 100 anos no plano espiritual é Maria, a mãe de Jesus. Mas tem uma perguntinha que nós devemos nos fazer. Diante da traição, qual a nossa reação? Qualquer que seja a forma de traição. Nós aceitamos a traição e perdoamos o traidor? Nós compreendemos a fraqueza que tisnou aquela alma? Nós renunciamos à possibilidade de fazer a nossa justiça, ou seja, nos vingarmos da traição? Que aprendendo a renunciar com Jesus é isso. Jesus foi traído. Qual foi a conduta dele? Deixou que naturalmente Judas encontrasse a resposta do seu ato. Era preciso que acontecesse o que aconteceu, que Judas suicidasse. E Jesus não discrimina, muito pelo contrário. Deve ter atraído o anjo pelo pensamento, o anjo veio e diz: olha, vai depressa porque Judas suicidou-se. O espírito dele deve estar em polvorosa. O Emmanuel prossegue agora com outro personagem, Pedro. Ele vai dizer: porque Pedro o negasse na extrema hora, não lhe recusa a mão firme no reajuste. Quando Jesus reaparece depois da sua morte e fica com os discípulos aproximadamente por 40 dias, antes de ascender em definitivo aos céus, ele tem diversos encontros com Pedro. Mesmo depois que Jesus desencarna e Pedro continua a sua missão, várias vezes Jesus aparece para conversar com Pedro. Mas Pedro negou 3 vezes. E, aliás, Jesus avisou para ele: Pedro, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Porque Pedro manifestou quando Jesus disse que ia ser morto e que ia ser crucificado. Ele disse: não, o senhor não vai ser preso, nós vamos fazer alguma coisa. Pedro, acalma teu coração, porque tu ainda vais me negar por 3 vezes antes que o galo cante. Pedro negou e os discípulos ficaram com medo, porque todo mundo fugiu do Jardim das Oliveiras, lá do Getsemane. E quando alguém diz ao soldado romano e à guarda do Sinédrio: olha, aquele homem andava com Jesus, e aponta Pedro: não conheço, nunca vi. Aí novamente tornam a dizer: olha, aquele homem andava com Jesus. Não, eu não conheço. E quando Pedro nega pela 3ª vez, o galo canta.
Eu considero essa passagem de Pedro até mais expressiva do que a de Judas, por uma razão simples. Isso é uma consideração minha, não está escrito em lugar nenhum. É o meu ponto de vista, é como eu vejo. Por que é que eu considero uma passagem mais expressiva que a de Judas? Porque Pedro era da intimidade de Jesus. Muitas vezes Pedro era confidente de Jesus, recebia o mestre na sua casa, compartilhava com ele as decepções, as preocupações. Jesus frequentemente dormia na casa de Pedro, fazia refeições na casa de Pedro, mantinha conversas agradabilíssimas com a família de Pedro, evangelizava no meio dessas conversas coloquiais. Mas nem por isso Pedro deixou de negar. Negou por quê? Por medo, fraqueza de caráter, infidelidade, covardia. Pedro era humano. Eu não sei se vocês já observaram que muitas imagens de Pedro, somente que estão em igrejas, museus, o manto que Pedro veste é amarelo, de onde surgiu a expressão amarelou, como sinônimo de covardia. Disse que a partir deste manto amarelo que Pedro usa, que foi covarde, que negou Jesus, surgiu então a expressão amarelou, se acovardou. Outros dizem que essa expressão foi uma decisão dos jovens que não queriam, jovens americanos que não queriam ir para a guerra do Vietnã nos anos 60. Outros dizem que foi por conta da covardia de um atleta, também americano, em enfrentar o seu marcador. Mas vem mais uma vez uma perguntinha. E se alguém negasse você, o que você faria? Não há nenhuma dúvida que a negação é um ato de covardia. Deixamos de ser solidários para ser solitários. Não, eu não conheço essa criatura. Nunca ouvi falar dela. Se alguém fizesse isso com você, alguém da sua intimidade, como você se sentiria? Por isso que nós estamos aprendendo a renunciar com Jesus. Segue o Emmanuel em Alma e Coração. Ele diz: e por que os homens o tivessem crucificado, impondo-lhe injúria e morte, em retribuição de sua ternura e devotamento, não se afasta da terra em definitivo, a pretexto de glorificar-se no céu, reaparecendo aos companheiros plenamente redivivo, esquecendo as sombras e ofensas, a recompor os serviços de sua bandeira de aperfeiçoamento das almas, prometendo-lhes cooperação e amor até o fim dos séculos. Esse Emmanuel é maravilhoso, não é verdade? Apesar de ter sido crucificado, ter sido traído, de ter sido negado, uma pessoa que só fez o bem, só praticou o bem, só ajudou as pessoas, morreu na cruz. O próprio Pedro já tinha respondido, que ele perguntou: o que dizes? O que dizem que eu sou? E Pedro diz a ele: tu és o Filho do Deus vivo. Jesus poderia pensar assim: fiz a minha parte, dei o melhor de mim, o povo não quis compreender, paciência, vou voltar lá para a minha glória celeste, está tudo certo. A turma cá embaixo que resolva o seu problema. Mas ele não fez isso, muito pelo contrário. Ele volta, se apresenta aos companheiros,
não chama a atenção de ninguém, não critica ninguém, não cobra nada de ninguém. Como diz Emmanuel, esquece as sombras e as ofensas. E diz para as criaturas que o que ele deseja de fato é que elas sigam divulgando o seu evangelho de amor e libertação. E que ele vai estar sempre com as criaturas. Mesmo depois que ele ascender aos céus, ele continuará ajudando as criaturas, como continua ajudando a todos nós. Ora, essa narrativa, essa sexta narrativa do Emmanuel, nos coloca diante da sublime compreensão, de uma sublime renúncia. Será que se fôssemos nós, no lugar de Jesus, a gente teria esse comportamento, essa atitude? Nós compreenderíamos todas as circunstâncias e os circunstantes? Jesus foi traído, foi negado, foi abandonado. A sua morte foi uma verdadeira... Cabe mais uma perguntinha. E se nós estivéssemos lá participando de todos aqueles eventos, como nós nos comportaríamos? Aliás, como nós nos comportamos diante daqueles que nos traem, nos negam e nos abandonam? Qual é a nossa postura? Aceitamos tacitamente, com amor no coração, perdoamos as criaturas? Porque essa é a tônica de Jesus. E lembrem-se, nós estamos aprendendo a renunciar com Jesus. Aproximando-se do final da narrativa desse capítulo 20 lá do Alma e Luz, o Emmanuel, na minha opinião, supera-se na inteligência e na sutileza de tocar o nosso coração. Porque na sétima frase dele, ele vai dizer algo fantástico. Ele vai dizer assim: lembremos-nos de que Jesus renunciou sempre à felicidade de ser compreendido para melhor compreender e de ser amado para amar com mais amplos recursos de entendimento. Olha que fantástico esta sentença do Emmanuel. Jesus abria mão das coisas em favor dele para ser em favor do próximo. Ele não se importava de ser compreendido, ele precisava compreender as pessoas. Ele não se importava em ser amado, ele queria amar as pessoas. Ele não se importava em ser respeitado, ele queria respeitar as pessoas. Ou seja, o próximo, o outro, sempre estava em primeiro lugar. Era a grande razão da existência dele. E que tem que ser da nossa, de todos nós. Renunciar sempre à felicidade. Eu penso que se ainda não entendemos do assunto renúncia, é fato também que o nosso conceito de felicidade está equivocado. Porque muitos de nós se sentem felizes quando as coisas acontecem do jeitinho que desejamos. Se as criaturas não atendem os nossos desejos, nossos caprichos, nós nos chateamos. Por quê? Porque nós estamos nos colocando em primeiro lugar. E Jesus fazia exatamente o oposto. Em primeiro lugar, o próximo, o outro. Depois, a mim. Por isso que o Emmanuel começa dizendo: lembremos-nos que Jesus renunciou sempre à felicidade de
ser compreendido, de ser amado, respeitado. E o Emmanuel vai encerrar esse capítulo maravilhoso dizendo assim: faze assim semelhante renúncia ao pé daqueles que a vida te confiou, permanecendo sempre em teu posto de sacrifício para melhor servi-los no campo da evolução. E terás aprendido que renunciar com o Senhor é trocar o prazer efêmero da superfície para construir no imo da própria alma a soberana alegria da vida eterna. Esse Emmanuel é fabuloso. Existem palavras e expressões nesse texto do Emmanuel, nesse último texto que encerra o capítulo, que nós não podemos deixar passar despercebidos, né? Que ele fala algumas palavras que não são muito do nosso cotidiano. Por exemplo, posto de sacrifício. Permanecendo sempre em teu posto de sacrifício para melhor servi-los. Ele está dizendo, olha, renuncia a ti mesmo para poder servir melhor. O que é posto de sacrifício? É o lar, é o nosso trabalho, é a nossa vida social, é a casa espírita. São todos esses espaços em que nós somos instados a todo instante a renunciar em favor da paz e da alegria do outro, da felicidade alheia. É quando nós somos chamados a compreender. É melhor, muitas vezes, ficar em paz do que ter razão. Muitas vezes nós brigamos para defender nosso ponto de vista porque queremos ter razão. O Emmanuel está ensinando aqui para a gente que muitas vezes é melhor ficar em paz. Cede, renuncia, abre mão. E assim a paz visitará o teu coração. Uma outra expressão que o Emmanuel coloca nesse último parágrafo, ele diz melhor servi-los, permanecendo sempre em teu posto de sacrifício para melhor servi-los. Olha que interessante. O verbo da hora é servir. Mas não basta simplesmente servir, é servir com qualidade. A melhor qualidade que nós dispomos. Não é fazer por fazer, mas fazer com qualidade, com perfeição. Dar o melhor de nós. Fazermos ao próximo como se estivéssemos fazendo a nós mesmos. Olha a lição que Jesus deixou para a gente. Ama a teu próximo como a ti mesmo. Ele deu a referência. Ele não disse, como tu amas a Deus, como tu amas a mim, como tu amas a fulano, não, como a ti mesmo. Ama teu próximo como a ti mesmo. Tu tens que ser a referência. Esse aspecto do servir, eu encontrei numa obra do Emmanuel com Chico Xavier. O título da obra é Luz Bendita. E lá na Luz Bendita, nessa obra, o capítulo 9, intitulado Servir Sempre, tem algo muito interessante que combina com esse melhor servi-los que tem na última sentença do Alma e Luz. Porque o Emmanuel, na Luz Bendita, diz assim, Deus nos concede a todos a bênção de servir. Então não tem regime de exceção, né? A todos. E é Deus quem nos concede. Não é ninguém mais do que Ele. Se não podes curar, pode ser a esperança. Não dispões do dinheiro, mas dispões do trabalho.
Ora, quando ele diz, se não pode curar, pode ser esperança, se não tem dinheiro, pode ser o trabalho, o que é que Emmanuel está dizendo para a gente? Ô criatura, oportunidade não te falta. Oportunidade de servir. Por isso que o Emmanuel falou, melhor servi-los. Servir de forma mais apurada. Outra expressão que tem nesse último parágrafo do Alma e Luz é renunciar com o Senhor é trocar o prazer efêmero. Nós precisamos resistir à tentação da puerilidade dos prazeres fáceis, fugazes, das coisas banais. Nós precisamos resistir à tentação que nos vem do íntimo. Tentação, por exemplo, de achar que perdoar é fraqueza, que silenciar diante de uma ofensa é covardia. São coisas que parece que estão enraizadas no nosso íntimo, no coração e na mente. Nós fomos desprezados? Sublimemos esse desprezo com o silêncio da oração. Não podemos permitir que nenhum pensamento torpe passe na nossa cabeça numa circunstância dessa. Essas são as ações de renúncia que elevam as criaturas, elevam a cada um de nós. Especialmente àquelas que acreditam que verdadeiramente Jesus é nosso modelo e guia, tal como foi ensinado para nós no Evangelho, segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos. O título da reflexão é Aprendendo a Renunciar com Jesus. Aprender é um verbo de difícil execução, não é fácil. Porque aprender exige, acima de tudo, boa vontade, determinação, desejo de adquirir novos conhecimentos e, com eles, melhorar. Não é fácil aprender. Pergunta para um bebezinho como foi aprender a falar, como foi aprender a andar. Mas eles conseguiram, nós conseguimos, porque nós passamos por isso. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, nós enfeixamos, depois de tudo que lemos e refletimos, 4 conclusões. Primeira, quando deixamos de fazer algo que nos agrada pessoalmente, para que possamos aproveitar a oportunidade de ajudar alguém, estamos verdadeiramente no trabalho de desprendimento e renúncia. Abro mão de mim em favor do outro. Relembra lá as descrições de Emmanuel na situação de Judas, na situação de Pedro. Segunda conclusão. Se as pessoas que amamos permanecem distantes do Evangelho, renunciemos à felicidade de vê-los compartilhando conosco tamanha alegria para poder ajudar essas criaturas de uma forma melhor. Às vezes nós queremos que as pessoas participem e façam tudo aquilo que a gente está acostumado a fazer na condição de profitente espírita. Mas às vezes as pessoas não querem ou não podem ainda, não estão preparadas. Se eles estão distantes do Evangelho, vamos com paciência, prudência, sabedoria e muita oração criar situações para que eles se aproximem do Evangelho.
Terceira conclusão: renúncia com Jesus não quer dizer deserção, mas sim devotamento maior. Eu não estou desistindo de mim, eu não estou desertando de mim quando eu preciso renunciar com Jesus. Não. Muito pelo contrário. Eu estou me aproximando mais ainda de Jesus quando eu exerço essa renúncia em favor do próximo, como ele fez. E a quarta conclusão. Lembre-se, meu amigo, minha amiga, que apesar de Jesus estar ansioso para nos ensinar a boa nova, ainda assim, na hora que nós escolhemos Barrabás, você vai dizer, mas eu não existia naquela época. Há controvérsias. Poderíamos estar lá. Mas significa dizer, quando eu abro mão das coisas de Jesus para ficar com as coisas do mundo material, estar no mundo sem ser do mundo, Jesus renunciou naquela época em nosso favor, aceitou a crucificação, suplicou perdão ao Pai em nosso favor e deu a maior de todas as lições para todos nós. O maior e melhor de todos os ensinamentos, o da imortalidade da alma, quando ele se apresentou primeiro a Maria Madalena e depois aos seus discípulos. Apesar de tudo que ele passou, este deve ser o nosso esforço. É assim que nós devemos estar aprendendo a renunciar com Jesus. Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema, eu agradeço o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas. Desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Forte abraço.